Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós sempre estudamos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando sobre os 7 selos do Apocalipse. Semana passada começamos a falar sobre esse significado espiritual e hoje eu vou abordar cada um dos selos com você nesse programa especial, nesse estudo especial da Palavra de Deus. Peço a você que já curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também encontrem a salvação, encontrem a Palavra de Deus e um significado para suas vidas. Nós sabemos que o Apocalipse é a grande revelação da esperança, a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, para aqueles que pretendem estar com Ele no céu. Se esse é o desejo do seu coração, então peço a você que compartilhe esse vídeo, curta e assim espalhe a mensagem do amor de Cristo. Falando diretamente hoje sobre os selos do Apocalipse, convido você a abrir a Palavra de Deus comigo. Nós vamos então ao Apocalipse, ao capítulo 5, versos 1 até o verso 10. E diz assim a Palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Os versos 1 até o verso 10 nos falam então que esse livro especial, que era como se fosse um pergaminho, ele estava selado com 7 selos. E somente Jesus era digno, é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que estava vivo, digno de abrir cada um dos selos. Os selos correspondem a períodos da igreja, períodos históricos da igreja, assim como as 7 igrejas que nós vimos lá no comecinho do livro do Apocalipse. Vamos então ao primeiro período, ao primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nesse primeiro selo do Apocalipse, nós vemos um dos primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse, os períodos aí que correspondem aos períodos da igreja. É muito importante a gente entender isso. Esses 4 cavaleiros não são 4 anjos que sairão destruindo o mundo ou alguma coisa desse tipo. Não tem nada de místico nessa representação bíblica. Aqui, na verdade, é um símbolo da primeira igreja, a igreja vitoriosa, a igreja de Cristo, que era pura, a igreja de Éfeso, a igreja que tinha o primeiro amor, a igreja que se dedicou a Cristo, era a igreja apostólica. Essa era uma igreja que saiu vencendo e para vencer nesse mundo. O nosso comentário do Apocalipse diz o seguinte, que ela corresponde aos anos 31 até o ano 100, que é a época dos apóstolos. E em seguida, nós temos o segundo selo, capítulo 6, a partir do verso 3. Diz assim, vi quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, só que esse cavalo agora era vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens, deixa eu virar minha página da Bíblia aqui, então tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando eu falo de vermelho, o que passa na sua mente? O que representa o vermelho? Sangue, não é mesmo? O vermelho, então, significando sangue e matança, que é o que significa aqui o texto bíblico, né? Ele está bem direto, representa a igreja de Cristo dos anos 100 até os anos 313, representando a igreja de Esmirna, a igreja que sofreu com matança, um período da igreja em que os mártires de Cristo foram sacrificados. Por isso, o texto bíblico fala que foi dada autoridade para que os homens matassem uns aos outros, e também uma grande espada. Então, essa espada representando aí, então, o poder da palavra. Nesse período, a igreja de Cristo passou por muitos maus bocados, a igreja foi perseguida, como nós já vimos nas 7 igrejas do Apocalipse, mas essa igreja saiu vitoriosa pela graça de Cristo. É uma igreja que saiu com sangue, mas o sangue dos mártires é semente. É um testemunho que convenceu milhares de pessoas a confiarem e se consagrarem ao Senhor Jesus. Seguindo o texto bíblico, a partir do verso 5. Vi, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui nós temos algumas interpretações que nós podemos ter, representando ali o período da igreja de Pérgamo, que vai do ano 313
até o ano 538 depois de Cristo. Nesse período, a Igreja de Cristo se vendeu. Isso mesmo. A Igreja de Deus, a Igreja Apostólica, deixou de ser a Igreja Apostólica de Cristo e passou a se tornar uma igreja paganizada. Aqui é uma igreja que se vende, né? Nós temos a balança de trigo, os denários, que eram as moedas da época de João, e ali ele vai fazendo essa comparação. Mas nesse período da igreja, a igreja passou a fazer atos, vamos dizer assim, que não estavam de acordo com a orientação de Deus. Começaram a adorar imagens, começaram a orar por mortos, começaram a deturpar ensinamentos bíblicos, representando ou considerando, na verdade, os ensinamentos dos primeiros cristãos mais importantes do que a própria palavra de Deus. Uma coisa muito significativa desse período é que a igreja passou a se sentir senhora da razão, senhora até mesmo da palavra de Deus. Infelizmente, isso aconteceu quando o povo de Deus abandonou o seu primeiro amor. Depois da era apostólica, depois do momento que a igreja de Cristo sofre o martírio, uma igreja cansada, finalmente agora é uma igreja que se vende. Apesar disso, Deus manteve algumas pessoas, um remanescente, um grupo, que se manteve fiel e leal aos mandamentos de Cristo. Isso é histórico. Você pode pesquisar em qualquer livro de história e você vai entender todos esses períodos em que a igreja passa, em que ela abandona o seu primeiro amor, em que a igreja começa a se corromper. Infelizmente, isso acontece. É uma mistura, né, entre o cristianismo e o paganismo. Continuando o texto bíblico a partir do verso 7. Vi quando o cordeiro abriu o quarto selo. Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. A nossa lição aqui nos diz que esse representa o período da igreja de Tiatira, um período em que a igreja cristã ela foi dominada durante o Império não, mas durante o período, né, da Idade Média, pela escuridão, pela morte que foi varrendo a igreja de Cristo. Ali agora o Senhor Jesus não era mais entronizado como o Senhor da igreja cristã. Nesse momento agora nós tínhamos uma pessoa, um homem, ocupando o trono de Cristo. Nós temos um anticristo ocupando o trono de Jesus. E uma igreja, então, que mergulha numa escuridão de trevas morais, trevas espirituais, abandono completo da palavra de Deus, ainda que haja sempre um remanescente fiel ao Senhor Jesus. Nesse período nós temos ali os valdenses, por exemplo, nós temos alguns pequenos reformadores que começam a brilhar com a sua luz, buscando a palavra de Deus, mas são pequenos, são fracos, são pequenas luzinhas mesmo, em meio à escuridão da morte que agora assombra a igreja de Cristo. Aqui nossa lição bíblica pede para que a gente leia o verso 9. Então vamos ler o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz dizendo, verso 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós temos então uma descrição dos santos de Cristo que morreram pelo Evangelho, deram suas vidas por Jesus e foram sacrificados, isso mesmo, foram mártires de Cristo, reclamando a justiça. Uma justiça que não estava vindo. A igreja de Deus estava sendo perseguida. O povo de Deus restavam bem poucos que realmente tinham conhecimento de Deus. Mas agora, o que fazer? Assim como o sangue de Abel clama, de acordo com o próprio Senhor Jesus, por justiça, agora o sangue dos mártires de Cristo, através da história, clamam para que Deus faça justiça. E a resposta de Deus diante de tudo isso é exatamente isso, justiça. Aqui na nossa lição ela faz o seguinte comentário. No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se ofereciam sacrifícios de animais. O sacrifício era queimado, o sangue era derramado na base do altar e o símbolo é claro, o sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Então, esse simbolismo dos mártires significa que no altar de Cristo o sangue deles é derramado e Deus lhes fará justiça, porque Deus sempre faz justiça. Mas ainda estamos no sexto selo. Continuando o texto bíblico, nós vamos ler agora os versos 12 e 13, só para você entender um pouquinho melhor o significado do que acontece quando o povo de Deus, o sangue dos justos, exige do Senhor nosso Deus justiça. Versos 12 e 13.
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui continua o texto bíblico dizendo que diante dessa manifestação de poder, os maus buscam se esconder da presença de Deus. Aqui nós vemos no texto bíblico que Deus começa a manifestar as coisas que apontam, para a volta de Jesus, os sinais que apontam para a volta de Jesus. Sinais esses que o próprio Jesus já tinha dito para a gente nos evangelhos. Se você for a Mateus capítulo 24, você encontra muitos desses sinais, o sol e a lua, as estrelas do céu, todos os sinais que apontam diretamente para a volta de Jesus. E esse é o grande sinal do sexto selo. Ao ele ser retirado, os sinais começam a aparecer pela justiça de Cristo e o mundo está então se preparando para a volta poderosa de Jesus, nosso Senhor. Alguns estudiosos dizem que essas profecias se cumpriram. Por exemplo, o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, e também o escurecimento do Sol ocorreu em 19 de maio de 1780. Então, do Sol e também da Lua, que quando apareceu no céu, ficou como sangue. São dias misteriosos, é um terremoto gigantesco, o terremoto de Lisboa, e esse escurecimento do Sol, que depois a Lua surge em 1780, foi um escurecimento que até hoje ninguém sabe explicar. Não é simplesmente um eclipse, mas aconteceu principalmente na região norte do mundo. Os Estados Unidos e Europa ficaram em escuridão. E as pessoas não sabiam por quê. E até hoje, mesmo com toda a tecnologia, nós não sabemos explicar o porquê dessa escuridão. O que comprova que realmente foi algo sobrenatural, acontecendo em 1780. A nossa lição ainda comenta que a história da chuva de estrelas, que aqui nós vemos no texto bíblico, aconteceu em 13 de novembro de 1833. Também uma chuva imensa de meteoros, a chuva de estrelas, que nós chamamos, aconteceu nessa data, em 1833. Tudo isso acontece, deixa bem claro para você e para mim, todas essas manifestações como uns sinais do tempo do fim. A partir de 1798, quando começa o tempo do fim, nós já abordamos isso aqui nas lições da Escola Sabatina, você pode procurar, você vai encontrar. Nós vemos então no tempo do fim, Jesus então manifestando a sua volta. É o começo da vingança de Cristo contra os maus, da justiça de Deus contra aqueles que não querem estar com Ele. É o momento de Deus resgatar o seu povo. É a hora da missão resgate de Jesus. E por isso nós vamos para o sétimo selo. Continuando o texto bíblico. Vamos lá então ao Apocalipse, capítulo 7. Aliás, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então aqui nós temos alguns acontecimentos que acontecem no capítulo 7, os 144 mil que são selados, são pessoas escolhidas de Deus, que estão vivas antes da volta de Jesus, um número simbólico. Os 144 mil são simbólicos, são pessoas que vivem pela fé em Cristo, dão sua vida por Jesus, são puros, passam por todo esse período de tribulação firmes ao lado de Jesus. Esses são os 144 mil, isso no capítulo 7. Mas no capítulo 8, quando é aberto então o sétimo selo, acontece o seguinte: um silêncio no céu. Então o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Existem duas interpretações para esse período de silêncio no céu. E eu quero dizer as duas para você agora. A primeira seria devido a porque o céu ficou vazio. Isso mesmo. Todos os anjos vêm para o retorno de Cristo a esse mundo, já que a palavra de Deus nos diz que Jesus virá com grande poder e glória e todos os seus anjos com ele. São palavras do próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Então, é possível que o céu fique vazio, apenas com a presença do Pai, mas também há um outro significado. Seria o silêncio refletido a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 7 trombetas. Então, esse período de silêncio pode ser apenas um período de reflexão, de tempo, antes de acontecer, então, as trombetas, que são outra parte do Apocalipse que nós vamos estudar aqui também, mostrando, então, a palavra de Deus, o significado do simbolismo bíblico da palavra do Senhor Jesus no livro do Apocalipse.
A gente pode transformar essa meia hora também em uma questão de tempo, e alguns historiadores, principalmente teólogos, né, julgam então um período para que haja silêncio, desse silêncio no céu, julgando ser horas e dias também, já que existe essa interpretação, essa possível terceira interpretação do Apocalipse. O mais importante é que o sétimo selo marca a volta de Jesus. Isso é algo inegável. Quando Jesus abrir o sétimo selo, que é a última coisa que falta, porque Jesus já abriu todos os selos e tudo já aconteceu, Jesus então voltará nas nuvens do céu com poder e muita glória. Eu quero terminar o nosso estudo de hoje lendo com você Apocalipse capítulo 7, verso 16 e verso 17, que diz assim: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas ou toda lágrima. Essa é a promessa de Jesus. Se você e eu nos mantemos firmes, Jesus nos abençoará, nos fortalecerá. E quando o último selo for aberto, nós vamos voltar para casa. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua mensagem. Obrigado por nos revelar todas essas mensagens especiais de amor e de esperança, de como o Senhor está no controle da história e de como o Senhor está cuidando da gente. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e, por favor, Pai, abra logo o último selo para que a gente possa voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo no próximo estudo. Tchau, tchau.